Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Vossa Excelência o que me foi informado, senador Alves, da sua, eu não diria opinião, da sua sugestão, que é muito objetiva. E quero homenageá-lo dizendo que confirma um velho aforisma pampiano. El diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. O diabo sabe porque é diabo, mas sabe mais porque é experiente. E como Vossa Excelência é mais experiente do que eu, mas é mais experiente do que eu. Mas é mais experiente do que eu, e todo mundo acha que é o contrário. Eu quero saudar, porque foi sensata a colocação e, sinceramente, oportuna. Isso não quer dizer que eu não aplauda o trabalho do senador Marcelo Castro. Pelo contrário, ele é um senador especialmente exemplar pela atenção que dá a quem quiser discutir um assunto com ele. Isso é o princípio da democracia. Terceiro ponto. A liderança da oposição resumiu, nessas 2 folhas e meia, o que nós temos que discutir. Primeiro, o senhor usou a expressão certa. Há partes neste código que poderiam ficar em outros códigos, inclusive no Código Penal. Porque quando você tipifica mal um crime, não há coisa mais tirânica do que isso. Tipificar um crime de maneira a permitir subjetividade é destruir a democracia. O que eu posso interpretar? Por isso se exige a expressão univocidade. Univocidade quer dizer, o que está escrito não implica, não enseja, não permite interpretações baseadas no obscuro. Certo, Marcos Rogério? Univocidade, ou seja, tem que esclarecer. E são os artigos 368, 454, 471, 604, 859 e 869 que contribuem para criar uma insegurança jurídica que vai bater no lombo de quem disputa a eleição. Seja rico, seja pobre, seja de esquerda e daqui a pouco de direita ou vice-versa. Porque a roda gira. Quem hoje é oposição pode ser governo e vice-versa. Então nós estamos dando ao TSE, vamos ser bem claro, uma competência que não é do TSE, é da Justiça brasileira. Para quê? Para acelerar? Acelerar o quê? Isso deve ser discutido. E, a propósito, a Câmara não tinha escrito isso. Esses artigos, alguns deles, foram acrescidos aqui. Inovações. E elas não são boas. Mais um ponto que eu quero destacar. Existe um propósito político de aprovar a lei das fake news. Cada vez que passa um projeto de lei onde caiba, tem um combo pronto. Tem um combo. Aquelas 4 sugestões lá do McDonald's, o combo entra. Isso me faz lembrar o Eduardo Cunha, que foi um bom presidente da Câmara, mas onde ele podia incluir o jabuti para acabar com o exame de ordem da OAB, ele colocava. Ou seja, era um combo que estava pronto para ser agregado a um projeto que passasse. E ele fazia isso às claras, não estou xingando nem falando mal. Tinha o combo para acabar com o exame de ordem. E quero dizer que eu votava a favor. Eu gostava disso. Gostava do combo. Hoje nós estamos aprovando exame de ordem para outras profissões. Assim, Pedro? Finalmente, eu quero falar um pouquinho sobre o destaque do meu partido, não para convencer o senador Marcelo Castro, mas para elogiá-lo. Em 2015, nós nos encontramos cordialmente em campos opostos. Tratava-se da emenda do voto auditável de autoria do deputado Jair Bolsonaro. Na repescagem, conseguimos um novo prazo para debate,
se debateu sob a liderança do senador Marcelo Castro, aprovamos, o Senado aprovou, a presidente Dilma vetou, e o veto foi derrubado, senhores, por mais de 400 votos a 20. Conosco, eu tive o privilégio de orientar a votação desse veto, ao lado do então deputado Jair Bolsonaro, e até fiz uma provocação para a bancada do lado esquerdo de quem olha. Disse, olha, a emenda é do deputado Bolsonaro, hein? Mas mesmo assim, mais de 400 votos. Quer dizer, havia uma desconfiança. E eu falo isso com um pouco de emoção, porque a urna eletrônica, senador Marcelo Castro, o senhor vai dizer que nasceu na Bahia? Nasceu em Santa Catarina, em Brusque, na cidade de Brusque. 1989. Na Bahia, não tinha nenhuma dúvida que era correta. Ela já nasceria auditável. Se fosse da Bahia, já. Não suspeitar de nada. Já. Então. E lá em Brusque, logo. Mas o fato é que ela serviu à eleição de 88, 89, 90, 92 e 94, apesar do Tribunal Superior Eleitoral considerar que ela só foi adotada universalmente no Brasil em 96. Mas ela fez ensaios. E nos ensaios o voto era auditável. Ela nasceu com voto auditável. E foi suprimido por uma decisão do Supremo Tribunal Federal que considerou o texto da emenda como propiciando a quebra do sigilo do voto. Por isto, eu queria chamar a atenção para duas questões em função do depoimento que eu prestei na sexta-feira retrasada ao próprio ministro Alexandre Moraes. A Polícia Federal apresentou ao TSE, em 2 de outubro de 2018, um trabalho solicitado pelo TSE, e eu não vou puxar todo, mas tinha 14 recomendações. Esquece o relatório, mas eu peço atenção para as recomendações. A recomendação número 14, a última, é a última das recomendações, diz o seguinte: recomendamos que sejam envidados todos os esforços para que possa existir o voto impresso para fins de auditoria. E não prenderam ninguém da Polícia Federal até agora. Por mais confiável que sejam todas as pessoas envolvidas no processo do sistema eleitoral e por mais maduro que sejam os softwares, eles sempre possuirão possíveis vulnerabilidades e necessidade de aperfeiçoamento. Amém. Um software não basta ser seguro, ele precisa parecer seguro e transparente para o cidadão comum sem conhecimentos tecnológicos. Um meio físico de auditar a segurança deste brilhante projeto nacional, que são os softwares do sistema eleitoral brasileiro, consiste em um fator que trará mais confiança da população neste processo e servirá como um meio mais seguro de auditoria do processo eletrônico de votação. Não vou falar mais sobre a emenda, mas quero lembrar que no mesmo rol de recomendações tinha a recomendação número 5. Assim que é importante. O que dizia? Ela recomendava a centralização da totalização. E foi isto que contraria a lei. A lei hoje manda que os tribunais regionais o façam. O ministro Luiz Barroso, em 2020, adotou a centralização da totalização. Vocês estão lembrados? Deu pane, infelizmente deu pane, e bugou, ou seja, um bug. Deu 9 horas de atraso, até 9 horas de atraso na apuração do primeiro turno das eleições municipais de 2020. E o ministro Luiz Roberto Barroso disse que estava
tinha feito isso porque atendeu uma recomendação da Polícia Federal. E é verdade. Uma delas, né? Agora, se pôde atender Aqui, a de número 5, porque não há 14. 1 e 4 dá os mesmos 5. 14, 1 mais 4 dá. Também é uma recomendação, feita pela mesma fonte. Isso não é paranoia de ninguém. Então eu gostaria de justificar o porquê que o meu partido escolheu este destaque. Não é que não tenha nenhum outro problema no projeto, mas este texto, já modernizado, e aí eu antecipo, inclusive com o seguinte parágrafo único: alternativamente à impressão de cada voto estabelecida nos incisos 2 e 3 do caput, poderá ser admitida a aplicação de tecnologia que assegure a confirmação do voto pelo eleitor e seu respectivo sigilo. Por quê? Porque a tecnologia vai evoluir. A impressão na ECP, na emissora de cupom fiscal, aquilo ali é uma emissora de cupom fiscal. Isso faz na Índia, faz no Paraguai e faz na Venezuela. O sujeito confirma e cai ali dentro, mantido, fechado, o comprovante. Aquele comprovante do Brimo Safe. Não é um caso muito comum. Sem acesso manual. Mas quero o comprovante. Não fica na mão dele. Ele não vai mostrar para ninguém. Não tem uma ordem numérica para dizer que foi o quarto a votar, é o quarto comprovante. Nada disso. É para fins de auditoria. É interno. Chama-se VVPAT. Isso é adotado na Índia, que tem 1 bilhão de eleitores. E no Paraguai, que tem bem menos. É o voto de verificação. Ou seja, é a verificação pelo eleitor. Depois cai nas trevas. Se se constatar uma irregularidade, o voto será resgatado. Coisa que não aconteceu, e aí eu encerro. Em 2014, na urna 458 da cidade de Içara, Santa Catarina, uma urna com mais de 400 votos, engripou. Já tinham votado 287 eleitores. Nada, passou das 5 da tarde, deram senha para os remanescentes, que eram 100 e poucos. O final da história: foi dado perdimento em sentença transitada em julgado dos 287 votos. Como é que ele é auditável, então? A justiça brasileira deu perdimento aos 287 votos. E o pior de tudo, determinismo, o Brimo vai dizer que é maktub, estava escrito. Urna fabricada em Santa Catarina. Não, presta atenção para o detalhe. Votava neste grupo escolar o deputado Dóia Guglielmi, do PSDB. Nas outras 3 urnas ele fez, na média, 32 votos. Nesta, onde só votaram 100, ele fez bem menos. Lhe faltaram 20 votos e ele ficou suplente de deputado estadual do nosso querido amigo Vicente Caro Preso, que já foi deputado federal. Então, eu estou dizendo, o voto não é auditável. E esse aperfeiçoamento pode ser feito ou não feito, mas tem que ser